Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Eu já estou com o meu livrinho aqui, ó, na minha mão, esse livro que nós estamos fazendo a leitura e o comentário, que se chama O Espírito da Verdade. Esta é uma obra muito bonita que você precisa conhecer. Nós já estamos em programas anteriores falando a respeito dele, já vimos alguns capítulos. Lembrando que esse livro ele é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Eles se intercalam nas mensagens. E nós temos, através desses dois médiuns, mensagens de espíritos diversos. Então, nós já vimos mensagens de Emmanuel, de Militão Pacheco, de André Luiz Espírito e outros também que fazem parte desse conjunto de mensagens que foram reunidas nesta obra que se chama O Espírito da Verdade. Então, hoje daremos continuidade a essas mensagens tão bonitas, lembrando que elas estão sempre vinculadas também ao Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco a respeito disso. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Suíço. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Vamos mais uma vez dar continuidade ao estudo deste livro, recordando que nós não estamos fazendo uma leitura constante, uma leitura sistemática de todos os capítulos. Nós estamos pegando esparçadamente, do começo para o final, vários capítulos para você ter uma noção dos diversos temas que o Espírito Emmanuel vai tratando. E, à medida que nós acharmos que já deu para ter uma boa ideia do conteúdo, nós estaremos indo para uma outra obra espírita. Mas, enquanto isso, nós vamos, em cada um dos nossos programas, descobrir a alegria de viver pela alegria de entender. Quando nós entendemos os princípios espirituais que estes amigos invisíveis nos apresentam, através de dois médiuns diferentes, nós poderemos perceber que há uma unidade de princípios. Não importa por onde eles venham, se as referências são confiáveis, se o equilíbrio da mediunidade possibilita isto, naturalmente que os princípios são de tal forma coerentes que eles podem vir por A ou por B. E esta é uma das obras que demonstra isso, através de dois médiuns diferentes. Ainda que nós não estejamos aqui falando de uma história, que é mais difícil, não é? A história ser contada desta maneira. São mensagens que são diferentes sobre temas específicos, mas que podem ser compactadas depois num mesmo exemplar, tendo que a notícia de que os dois trabalharam simultaneamente. E isso é um fato. Então, o Espírito da Verdade é a maneira pela qual, através dessas duas ferramentas físicas, o Espírito Emmanuel nos apresentou relatos filosóficos sobre diversos pontos de vista, todos eles ligados ao Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós teremos mais um, não é, Solange? É isso mesmo. Hoje estaremos abordando o capítulo 24. Então, se você tem o seu livro, pegue um lápis, um caderno. Sempre tem coisas interessantes para a gente aprender, para a gente anotar. Sempre a gente vai estudando e melhorando, ampliando o nosso conhecimento. O capítulo 24, o título dele é Caminha Alegremente. E aqui existe uma referência. A referência dessa mensagem, essa mensagem faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse no início, no capítulo 8º do Evangelho, item 1º. Esse capítulo 8º do Evangelho, se a gente for procurar nele, nós vamos ver que é o capítulo que fala sobre bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Esse é o capítulo 8º do nosso Evangelho. E o item 1º ele traz para a gente, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Uma mensagem de São Mateus. Este item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual o comentário de Emmanuel vai se referir, vem também dentro da trajetória que Emmanuel vai estabelecer neste capítulo, no capítulo 24, cujo título é esse, Caminha Alegremente, vem também a sombra deste trecho de carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, em que você vê a citação
que o apóstolo dos gentios faz ao tratar do tema dessa alegria, desse caminhar alegre. Não é, Solange? Então, você pode ler para as pessoas. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que todos nós devemos nos acautelar de não tirar das pessoas que nos circundam a graça, a alegria divina. E de que nenhuma dessas raízes de amargura, nenhum dos problemas que possam fazer parte da nossa vivência, ao surgirem, nos perturbe. De tal maneira que, ao nos perturbarmos, muitos se contaminem com a nossa perturbação. Então é uma referência que Paulo faz aos hebreus, aqueles a quem ele escreve, sobre a necessidade de que todos nós estarmos interessados na manutenção de um equilíbrio que possa espalhar à nossa volta coisas positivas. Não é, Solange? Isso mesmo. Então agora nós vamos para o texto. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Bem, aí a gente já vê essa seguinte referência genérica. Em toda parte nós vamos encontrar sementes que não são as melhores, sementes que são daninhas, ervas que não são as boas que estamos plantando. Elas nascem sozinhas. E isto faz com que a pessoa precisa ficar alerta. Por quê? Porque do mesmo modo que existem essas sementes em qualquer campo, vão existir raízes de amargura nos corações. Todos vamos passar por dificuldades, todos vamos enfrentar conflitos. E essas raízes de amargura devem ser observadas com o mesmo cuidado que a gente observa a erva daninha, no meio das sementes fecundas que nós plantamos. Continuando, Solange, vamos lá. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências, para que as lembranças destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Solange, o que você entende por isso aí? O texto está dizendo para a gente, como vocês veem aí, que é preciso que a gente, da mesma forma que nos campos nós encontramos as ervas daninhas, é muito comum que nós nos contaminemos com as questões de amargura, de situações que nós vivenciamos. Então, da mesma forma que no campo a gente precisa limpar a erva daninha para que a gente tenha uma boa colheita, nós temos também no solo do nosso coração, dos nossos pensamentos, nós temos que estar atentos, retirar essas ervas daninhas da amargura, da tristeza, de situações que nós vivenciamos lá atrás, de problemas que nós até vencemos, mas que trazemos conosco aquele resquício, aquela coisa meio azeda, daquilo que te aconteceu lá no passado e que você ainda está remoendo isso. Solange, eu não sei se você se recorda, mas muitos dos que estão nos assistindo se lembram de um desenho animado que era o Hard e o Lip, não é? O Leão da Montanha. Então havia o Hard, que era, muito bem, aliás, o Lip, né? Que era o otimista, pra cima, e havia o Hard, não vai dar certo, que desgraça, bem que eu falei para não fazer, eu sabia. Então, existem pessoas que são parecidas com o leão, não é? O Lip, e com o Hard, a hiena, assim, negativa. Há pessoas que você começa a falar, bom dia, tá tão bonito o dia. E a pessoa fala assim, mas eu ouvi dizer que vai chover. É bonito só se for pra você. Nós tínhamos um conhecido que dizia isso. Falava assim, bom dia, fulano. Bom dia só se for pra você. Ele já acordava assim azedo.
Além disto, há pessoas que têm o hábito já quase que vicioso de sempre estarem contando algum problema. Se ela vence um obstáculo, ela não fica feliz porque venceu. Ela tem que contar tudo que ela passou, toda a luta, todo o sofrimento, toda a angústia, e ela se debulha em lágrima, até dizer, passou. As pessoas dificilmente vão dizer assim, puxa vida, eu sarei. Elas vão dizer assim, ai, eu sofri tanto, você nem imagina, eu passei febre quase 40 graus, eu vomitei, tive que ser levado de ambulância para o hospital, eu fiquei internado, ninguém descobria o que eu tinha. Eles adoram isso aqui, fizeram uma junta médica para estudar o meu caso, eles adoram isso. Junta médica é com pessimista, com o cara que gosta de dizer das desgraças aquilo que é o melhor. E depois que passa toda essa tragédia, você pergunta, mas você sarou? Sarei. Sarei. Quer dizer, o problema não é ter sarado, ele tem que encenar toda a desgraça, toda a tragédia, tem que contar tudo de ruim que a pessoa passou. Mas ela já venceu isto, ela já superou isto. Algumas pessoas que passaram por traumas emocionais, elas têm o hábito de reviver. Então, eu já tive pessoas com quem eu conversava que diziam assim, ai, mas o fulano me enganou, eu sou frustrado assim até hoje, porque me traiu com a minha amiga, foi embora, me deixou sozinho. É mesmo? Puxa vida, mas por que você não vai no advogado? Por que você não vai pedir uma indenização? Não, eu não sei onde ele está, não sei para onde ele foi, mas quando é que foi que aconteceu isso? Faz 45 anos, era meu namorado. Peraí, filho. Faz 40 anos que a pessoa te traiu e você ainda está vivendo aquilo como se aquilo fosse hoje. Essa é a advertência que o Espírito Emmanuel nos apresenta. Do mesmo jeito que existem essas doenças, essas ervas daninhas que nós devemos limpar do terreno para não contaminar a erva boa ou as boas sementes, nós também devemos parar de falar das desgraças, daquelas, sobretudo, que nós já vencemos, das dificuldades. Algumas pessoas se tornam bem-sucedidas e a alegria delas, Solange, é falar do tempo que ela passava fome, do tempo que ela não tinha dinheiro, que ela tinha que entrar pela porta de trás do ônibus para não pagar passagem, do tempo que ela tinha que roubar no mercado, ai, coitadinho de mim. Não, já está rico, já está bem de vida, os filhos já cresceram, já estudaram. Essas coisas prendem a pessoa à escuridão, à tragédia. E é isso que ele está falando. Você pode guardar isso como uma forma de você se sentir valorizado. Eu sofri muito para ter o que eu tenho. Eu sofri muito até chegar até aqui. Não foi fácil. Poxa vida, mas você não está bem? Você não venceu? Você não superou? Por que não fazer da superação a notícia? Recentemente houve uma entrevista, um programa, aqui acho que na mesma TV Mundo Maior, falando sobre a síndrome de Estocolmo. Aquela síndrome que faz a pessoa sempre se achar coitada e doente. Porque isso faz a pessoa feliz. Ai, coitada de mim, ninguém me entende. Então, isto é um problema, que é o que Paulo anuncia aos hebreus na carta que escreveu e que Emmanuel está reconhecendo aqui como um dever. Aqueles que já venceram não devem se prender ao problema. Não devem. Até porque, Solange, tem uma frase de Mark Twain, um escritor norte-americano, que diz assim, nesta longa vida que eu vivi, ele viveu muitos anos. Eu sofri por muitas coisas. Sofri muito por muitas coisas. Algumas das quais realmente aconteceram. Algumas? Ele sofreu por muitas, mas somente algumas realmente aconteceram. O resto ele sofreu sem ter motivo. Não é? Ele sofreu e coisas que não tinham acontecido fizeram com que ele sofresse. É a ansiedade, é a angústia, é o medo, é o pavor de algo que não ocorreu. Então você percebe que isso é um malefício, isso é um corrosivo que está atrapalhando
o equilíbrio da alma. Então, pense bem se você não é dessas pessoas que olha para um copo pela metade e sempre fala, está meio vazio. Olha para uma situação e só vê o lado ruim, o ruim do problema. Como nós já vimos em outras passagens, você vê uma pessoa e ao invés de ver as boas coisas que ela tem, só vê os defeitos. E isso é importante que você pense, por quê? Porque se você está com dor de cabeça, preste atenção nisto. Está doendo a sua cabeça, aqui. O resto tá bom. Ou seja, 95% do seu corpo está funcionando bem. Não dói o dedo, não dói a unha, não dói o calcanhar, não dói a canela, não dói o joelho, não dói a coxa, não dói a bacia, não dói a barriga, não dói a bexiga, não dói as costas, não dói a coluna, não dói o coração, não dói o peito, não dói o pulmão, não dói o dedo, as juntas, nada disso dói. Está doendo o quê? A cabeça. Bom, por que você então, que está com dor na cabeça, está irritando todo mundo por causa do seu mau humor? Você está estragando, às vezes, o sossego das pessoas, com aquela cara feia. Não fale comigo que eu estou com dor de cabeça. Se toca num quarto escuro, fica lá até passar dor de cabeça, ao invés de estragar a vida dos outros. A alegria das pessoas. Você já notou que às vezes a pessoa sofre por um pouquinho de dor e ela não admite que alguém que esteja ao lado dela possa ser feliz? Ela tem que espalhar a amargura. Então, essa coisa de estar com a dor da cabeça, que às vezes uma pastilha, um comprimido resolve, deveria nos dar a satisfação de, poxa, que bom eu tenho cabeça. Ainda bem que eu tenho remédio. Ainda bem que o resto está funcionando. Eu não estou com dor no resto do corpo. 95% está bom. 5% que está um pouquinho ruim, com uma dorzinha, isso não é nada. Eu tenho um jeito de tratar. E às vezes, você pensando assim, você inclusive se alivia, ao invés de ficar tenso. É algo que é muito importante que nós estejamos atentos. Estas maneiras de encarar não é de simplificar o problema, é de dar ao problema a sua real dimensão. É uma dimensão adequada àquilo que é o tamanho da dificuldade. O meu marido saiu, me largou, foi embora com outro. E daí? Se você ficar chorando, se você ficar deprimido, vai trazê-lo de volta? Não. Minha esposa é uma jararaca, eu não gosto dela, ela é muito ruim. E daí? Falar mal dela resolve? Ela vai ficar melhor? Também não. O chefe chato, o lugar difícil, o trabalho que não é o melhor, o salário que às vezes não te contenta. Você já pensou se você gasta menos? O salário aumenta, não é mesmo? Olha aqui, se você diminui a quantidade de gastos desnecessários, sobra mais. Seu salário, você recebe um aumento de você mesmo. Já notou isso? Não é o seu chefe que tem que te aumentar, é você. Se você parar de gastar com bobagens, eu não estou falando com lazer normal, com saúde, com educação, mas com bobagens. E as bobagens são vício, cigarro, bebida, são coisas inúteis que às vezes faz por capricho. Pare de fazer isso, você vai ver que vai sobrar, seu salário aumenta, vai sobrar dinheiro. Nós já fizemos uma conta um tempo atrás, Solange, em que se você parasse de fumar um maço de cigarro por dia só, que é os que fumavam na época, nós fizemos o cálculo de um maço por dia. Um maço por dia, considerando o valor médio entre o mais barato e o mais alto pela metade, se você fuma um maço de cigarro por dia, sabe quanto você fuma num ano? R$1.800. Se for de R$5 por dia que você gasta com cigarro. R$1.800 num ano. E isso você pode economizar. Por quê? Porque cada dia é R$5, depois 10 dias são R$50, 30 dias são R$150. 10 meses são R$1.500 e 12 meses são R$1.800. Além de você ganhar com a saúde, de não estar se envenenando, você não gasta, você junta.
seu salário aumenta. Então, veja que interessante esse trecho, não é, Solange? É isso mesmo. E a mensagem continua, porque essa é uma mensagem de Emmanuel. Ele vai seguir dizendo: mãos prestimosas arrancarão o escauracho. Gente, escauracho aqui significa planta daninha e invasora. Então vamos entender esse começo da frase, porque essa palavra eu nunca vi a primeira vez. Então, mãos prestimosas, ou seja, mãos prestativas, mãos que ajudam, né? Mãos prestativas arrancarão o escauracho, arrancarão a planta daninha e invasora em torno da lavoura nascente. E atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Você está vendo que tanto na agricultura quanto na vida, nós devemos ter este desejo de diminuir o problema que está nascendo em volta da lavoura positiva. Se você não tirar a erva daninha, você vai tirar força das raízes da planta viçosa, que poderia ser a que forneceria mais sementes daquilo que você plantou. Então, quando você vê que ao lado do brotinho que você semeou estão nascendo ervas daninhas que vão sugar o nutriente, mãos prestimosas que protegerão o broto vão lá e retiram a erva daninha. Você não plantou a erva daninha. Agora, também a mesma coisa deve acontecer com atitudes valorosas, atitudes de valor, que devem tirar do espírito essas recordações amargas, que são próprias para nos atrapalhar a jornada. A felicidade, a alegria, o otimismo. Então, as coisas que são ruins, né, elas são sempre assim, problemáticas. Vem aqui para mim que eu vou contar uma história. Um dia, na casa onde nós moramos, apareceu a suspeita de que havia um rato. Um rato que andava, e nós vimos isso como? Porque começamos a ver as frutas que ficavam na fruteira meio mordiscadas, assim. Achamos estranho aquilo. Então, conversando com meu sogro, nós moramos com ele, eu falei, olha, acho que tem algum rato andando por aí. Rato? Oh, rato. Falei, eu vou comprar uma armadilha para pegar o rato. Tá bom. Aí eu fui numa loja que vende produtos animais e eu encontrei uma ratoeira, que não é uma ratoeira tradicional. É um negócio que você vai encontrar. É uma coisa assim de papel dobrada, mais fininha do que um livro, né? Só que você abre assim, ó, o negócio e ele é um grude. É um pouco mais largo do que isso, aqui é um grude. E então você, no meio do grude, você põe a isca. Um pedaço de queijo, qualquer coisa, e você deixa aberto no chão. Eu comprei duas, porque eu não sabia onde é que podia estar o bicho. A Solange não estava em casa nessa época, ela estava viajando. E então, à noite, eu cheguei, meu sogro estava em casa, sentado na mesa de jantar, tomando o seu lanche. Falei para ele, Godoy, olha, eu comprei a armadilha para o rato. Falei, armadilha? Cadê? Falei, tá aqui. E mostrei a folha de papel dobrada. Isso aí é uma armadilha para rato? Falei, é. Falei, eu vou pôr agora. Abri a armadilha assim, peguei queijo, esse queijo parmesão que a gente põe em pizza, já vem raladinho, botei bem no meio assim e coloquei numa posição que ficava atrás da cadeira dele, perto da nossa despensa. Aí eu peguei a outra, levei para um outro cômodo, mais para frente, e pus no chão também, porque eu não sabia onde é que esse rato de noite anda, né? A gente não sabe onde ele se esconde. Aí quando eu voltei para a sala de jantar, ele olhou para mim e falou assim, meu sogro sempre foi assim pessimista, né? Esse negócio não funciona. Quando ele falou isso, eu olhei para a ratoeira que estava atrás dele e tinha um rato preso já na ratoeira, desse tamanho, grudado lá, querendo escapar. Falei, não funciona? O que você quer que eu faça com o rato que está lá preso? Você quer que eu solte ele? Rato preso? Já! Estava o rato lá. Mas não levou 3 minutos para o rato cair lá naquilo que ele disse que não ia funcionar. E era uma pessoa inteligente, uma pessoa bastante capacitada, uma pessoa que foi o primeiro lugar na academia do ITA de engenharia, mas tinha uma visão que tudo ia dar errado.
tudo não ia dar certo. Ia sempre ter um problema, inclusive na ratoeira. Ele não disse assim, nossa, que diferente, eu nunca vi isso. Será que funciona? Tomara que funcione. Não, isso não vai funcionar. Mas como não vai funcionar? O rato tá preso lá. Aí ele levantou, olhou assim, foi lá, viu o rato preso mesmo na ratoeira. Ele é da época da ratoeira antiga. Daquelas ratoeiras assim. que prendia a cabeça do rato, assim. Só aquela que funciona. Então, ele está falando exatamente disso. Vamos parar de pensar que tudo vai dar errado. É claro que você não deve ser otimista. Vou pular do avião sem paraquedas e vou sobreviver, eu sou otimista. Não, é claro, você é louco, você é insano. Mas, se uma coisa foi construída, foi feita na tecnologia possível de prender... Os moleques, inclusive do tempo do meu sogro, Solange, a molecada pegava passarinho com visgo, visgo de jaca, sabe jaca, fruta, que solta um leite? Eles ficavam pegando aquele leite, ficavam fazendo uma bolinha, aquele leite ia ficando vulcanizado, ia ficando grudento, eles faziam uma pelotinha e põem em cima do muro. O passarinho bobinho, metia o pé ali e não saía mais, ficava preso no visgo, e o cara, moleque, ia lá e pegava o passarinho. Quer dizer, é um princípio que pega certos animais. É claro, não vai pegar um elefante, não vai pegar um jumento, não vai pegar um boi, mas um rato pode cair lá e pegar. Mas a pessoa não fala assim, nossa, que eu não sabia disto. Que coisa interessante. Alguns dizem assim, nossa, vivendo e aprendendo, como é bom. Não vai dar certo, vai dar errado. Eu estou avisando. São os urubus, né? Os arautos da tragédia, que gostam só de falar coisa errada. Fala, Solange. Que eu queria, mudando um pouquinho de assunto, voltando à questão da planta daninha, não é que a gente tem que retirar, extrair essas lembranças, essas coisas ruins. Eu me lembrei de uma mensagem que eu acho muito bonita, que está no Livro dos Espíritos, que é de Santo Agostinho. Que é uma forma porque quando a gente fala em extrair essa erva daninha, a gente precisa, de uma certa maneira, estar vigilante às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, para que a gente consiga combater isso. E Santo Agostinho, ele traz uma forma que ele utilizava para si mesmo, de conhecer-se a si mesmo. Então, para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer, está na pergunta... do Livro dos Espíritos, está na pergunta 919, que ele diz para a gente qual a forma da gente vigiando, da gente acabar com essa erva daninha. E uma das primeiras coisas que ele traz é a questão do conhecer a si mesmo. E aqui, nessa pergunta, ele comenta como que ele fazia consigo mesmo, ou seja, que ele fazia uma análise antes de dormir, uma análise profunda do que foi o dia dele, quais foram as falhas, aonde foi que ele pensou determinadas coisas que ele não deveria ter pensado, ou será que ele prejudicou alguém no correr do dia? Então ele fazia toda uma análise que ele coloca aqui nessa pergunta, que é muito interessante do Livro dos Espíritos. E eu acho que é algo que ajuda a gente a pensar na nossa vida, de que maneira a gente pode tirar essas plantas, essas ervas daninhas, essas angústias, essas mágoas, e ver se no nosso dia, no correr do nosso dia, a gente ainda está carregando isso conosco, ou se nós já estamos deixando de lado, deixando isso, né, para trás, como diz o texto aqui, que afinal a gente precisa seguir adiante, largar isso para trás. Essa é uma referência muito positiva que a Solange faz, né? Porque quando você observa o mundo, você percebe que as coisas que são modificadas só são modificadas por criaturas que não se conformam com as coisas que já aconteceram e lutam para fazê-las diferente, não é? Os que se acomodam só na reclamação, só na lástima, são sempre criaturas que não vão mudar os fatos, vão apenas lastimar as coisas que já ocorreram. Quando nós olhamos para adiante, quando nós temos uma atitude positiva, nós fazemos com que o mundo seja muito diferente do que nós imaginávamos. Tem uma outra situação que aconteceu comigo já e que me ajuda muito a entender este processo. Quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, fazia parte de uma instituição que hoje é a instituição que nós frequentamos. E havia uma senhorinha, a Dona Emília, que era a nossa presidente, que todo fim de ano ela
precisava, a gente fazia cestas básicas, montávamos a cesta na sede da nossa instituição e a gente ia levando essas cestas para o lugar onde ia ser a festa de Natal. As famílias iam na festa de Natal, recebiam as cestas e terminava o ano dessa maneira. E todos os anos, depois que montavam as cestas, e eram umas 40, 50 cestas, o nosso secretário, o seu João Preze, que era o nosso secretário da época, ele arrumava um caminhão de aluguel e trazia o caminhão, ele vinha junto com o caminhão lá na porta da instituição e nós íamos lá carregar o caminhão com as cestas básicas e o caminhão ia embora para o local da festa e a gente ia atrás. Só que aconteceu uma coisa em que a dona Emília não imaginava, né? Seu João fez a besteira de morrer. Quando seu João morreu, na época, o único jovem que tinha na instituição era eu. E a dona Emília me pediu para eu ficar no lugar dele fazendo as coisas que ele fazia. E eu fiquei. Uma das coisas que era para fazer no ano em que ele morreu, no fim do ano, era justamente a gente ir atrás do caminhão. Mas eu estava em casa pensando assim, nós vamos ter que pagar um caminhão. Um caminhão não é barato, a nossa instituição é pobre, não tem recurso. Nós dependemos do nosso esforço. Então, vamos fazer diferente. Eu vou falar com as pessoas que têm carro, porque 40 cestas a gente põe, sei lá, em 5, 6 carros a gente leva. Aí falei com um, com outro, todo mundo topou. No dia então de fazer o transporte, a dona Emília já estava lá na porta do centro, esperando. Eu cheguei com o meu carro, ela olhou para mim e falou assim, e o caminhão? E o caminhão? É o fim do mundo. Não veio o caminhão? Eu falei assim, não vem caminhão. Não, mas como vai ser então? Ela estava agoniada porque não tinha um caminhão. Por quê? Porque a mente dela não pensou que há outras maneiras de fazer a solução do problema acontecer. Falei, não, só não se preocupe não, que todas as cestas vão para os lugares. Já estão chegando aqui todos os carros que vão transportar. Carros? Carros? Carros. Ela já ouviu falar, dona Emília? Existe carro? Carro também transporta, põe no porta-mala, cada carro pode transportar 10 cestas. Com 4 carros a gente resolve o problema e não gasta com o caminhão. Ela fez que nem cachorro, assim, sabe quando o cachorro vira a cabeça assim para olhar, não estou entendendo isso. Ela fez assim, de modos que, então, a gente vai pôr nos carros. Ela falou assim? De modos que, ela gostava dessa expressão, ela secava o cantinho da boca assim, de modos que, então, vamos pôr nos carros. Resolvemos o problema, nunca mais alugamos um caminhão. Por quê? Porque ela estava com a mente fixada naquela solução. Naturalmente, uma pessoa mais idosa não pensa em outras ocorrências, outras formas. E isso é importante que nós estejamos abertos. Quando uma coisa não se resolve de um jeito, é porque talvez tenha um jeito mais fácil de resolver. Porque se resolvesse daquele jeito, já estava tudo resolvido, ninguém pensava mais, não é mesmo? Às vezes, um obstáculo surge em nosso caminho, Solange, exatamente para a gente procurar uma solução melhor. A contornar. Uma solução mais fácil, né? Mas o texto continua, vamos ver? Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. O conselho. Como é que você vai? Eu vou perdoar essa pessoa que falou mal de mim. Então para um pouquinho. Você já falou mal de alguém? Você já teve a sua língua metida em algum tipo de chicote verbal contra uma pessoa que às vezes você nem conhece direito, só você acha que é uma pessoa que não presta? Já fez isso, não fez? Então, você está achando ruim de alguém que falou mal de você só porque você ficou sabendo. Mas tantas pessoas nós já falamos mal e essas pessoas não ficaram sabendo, mas o mal nós falamos, não é, Solange? Claro. Então, naturalmente, o que é preciso? Você desculpar. Porque já pensou você, se todo mundo que você já falou mal ficasse sabendo do mal que você falou? E muitas vezes sem motivo? Muitas vezes só para engrossar a fileira da maledicência e você fazer parte do grupinho e não ficar assim à margem por não querer se meter no lodaçal? Eu entrei no lodaçal com tudo. E aí, você sabia? Não sabia, mas estava todo mundo falando mal, eu acabei falando também, né?
Mas você não tem prova, você não tem motivo. Então, naturalmente, o que você está produzindo é uma inverdade. E se a pessoa ficar sabendo? Você gostaria que ela ficasse sabendo? Você não acha que ela deveria te desculpar pelo fato de você ter sido leviano? Então... E não seria bom que ela te desculpasse sem impor qualquer restrição? Ela fale para você, não, tudo bem, você falou aquilo, mas eu já esqueci, isso não tem nada a ver, fique Fala aqui para essa sossegado. câmera. Você já disse aquilo, eu já esqueci, não é? Agora, diferente da pessoa, eu só vou te perdoar se você fizer tal coisa, ou só vou te perdoar com uma determinada condição. E é isso que o texto está dizendo para a gente, Vem perdoar... de pé junto pedir perdão, aí eu perdoo. E é isso que o texto diz pra gente, perdoar sem nenhuma restrição, porque da mesma forma que nós perdoamos, nós também seremos perdoados, né? Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. Olha que frase bonita é essa, a fonte, ela dissolve a sujeira que jogam nela. Se você é fonte, e se te jogam, né, sujeira, se te jogam palavras ruins, maledicentes e coisas negativas, se você é fonte, você vai dissolver isso, você vai seguir adiante e tudo isso vai ficando para trás. Você não vai dar bola, não vai deixar que aquilo te enlameie, que aquilo fique dentro de você, ali remoendo. Não, você é fonte. Quando a gente é fonte de bem, de coisas positivas, e isso daí nem para perto da gente. E o texto segue. Agora, veja só, dentro desse assunto, Solange, existem muitos animais que vão beber água na fonte. Existem muitas pessoas que vão procurar a água límpida da fonte. Os animais, muitas vezes, estão bebendo e defecam na fonte. Existem homens que vão jogar lixo no lugar onde a fonte está brotando. Agora, em nenhuma dessas duas hipóteses, a fonte fala assim, eu não vou mais brotar, porque estão acabando comigo, estão me sujando, estão defecando nas minhas águas, essa gente não merece. Não, a fonte não fala isso. O que ela faz? As fezes dos animais, ela vai lavando, ela continua brotando límpida e vai arrastando para transformá-la em adubo. As outras plantas vão se beneficiar daquele esterco. Os detritos, os galhos, os lixos que as pessoas jogam não impedem que a fonte brote. Ela vai arrumar um outro caminho e vai continuar brotando. E vai continuar, a sua vertente vai seguir. E isto faz o quê? Nos ensina que a água vai procurar sempre uma forma de envolver aquilo de um jeito diferente para poder seguir a sua trajetória. A fonte, como está aqui, a fonte dissolve os detritos que a arrojam. É galho? Ali ela vai continuar vertendo e o galho vai apodrecer na água e vai ser levado embora. O lixo vai apodrecer ali, vai ser levado embora. Agora, se ela para de jorrar, o lixo ganhou, o esterco ganhou da fonte e vai continuar ali sem ser dissolvido. Mas tem outra frase interessante, vamos ver, Solange? A luz não faz coleção de sombras. Você não vê a lâmpada falando, eu estava aqui, estava tudo tão escuro. Quando você liga a lâmpada no cômodo à noite, a lâmpada dá um grito assim, graças a Deus, porque estava uma escuridão terrível, eu estava morrendo de medo. Não faça mais isso comigo. Você não deve me deixar no escuro. Se você fizer de novo, eu não acendo mais. Já pensou isso? E olha, a lâmpada fica acesa por umas horas, né, Solange? 2 horas, 3 horas, depois você apaga para economizar energia. E ela fica no escurão. Mas você já pensou se a lâmpada ficasse frustrada porque a gente largou ela no escuro a madrugada inteira e então se recusasse a se acender de novo? Seria permitir que a treva que ela combate fosse a que predominasse naquilo que é a sua função, que é iluminar. Não é a treva que mata a luz, é o contrário. Portanto, a luz não faz coleção de treva. O sol envia seus raios por este espaço escuro e frio de milhões de quilômetros. E o raio chega até nós luminoso e quente e nos aquece. Olha, ele não perde a sua qualidade. A gente não vê sombra na luz, não é? Não existe, a luz é luz. Aliás, a sombra, se a gente for ver, a sombra, ela é a ausência da luz.
Onde quer que você veja, encontre uma sombra, é porque ali a luz não está entrando. Então a sombra é ausência de luz e a luz não carrega com ela nenhuma sombra. E agora Emmanuel vai terminar o texto dizendo: Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Emmanuel. Se você não guardar fel ou vinagre, tudo vai ser mais doce. Mas se você guardar as coisas ruins, as coisas doces vão ficar amargas. Você vai falar mais do vinagre do que do açúcar, do que do doce, do que é gostoso. Então, veja só, não engarrafa as mágoas, não engarrafa as coisas ruins, faça com que elas sejam entregues ao passado, porque você já passou por elas. Agora é viver para frente. E é bonito que ele diz aqui, ó, caminha alegremente e constrói, você tem que construir para o bem, porque só o bem permanecerá. Só o bem permanecerá. Você pode ver que muitas das nossas recordações de pessoas que partiram, de pessoas que se foram, por mais que às vezes a gente tenha tido algum desentendimento com elas, ou enfim, sempre ocorre na vida, no cotidiano, com o seu pai, com a sua mãe, com alguém, com um tio, mas depois que ele partiu, a gente passa a pensar um pouco diferente. E o que fica no nosso coração, fica muito das lembranças positivas, fica muito dos exemplos bons que essas pessoas deixaram para a gente. É lógico que não são em todos os casos, mas quando a gente tem esse propósito, a gente procura sempre ver as coisas positivas daquelas pessoas que nos fizeram mal, que nos trouxeram alguma mágoa. Não, nós passamos a enxergá-las de uma outra forma e aproveitar delas os exemplos que elas deixaram para a gente. O professor exigente que você teve na escola, o mais rigoroso, o mais difícil de você passar, foi aquele que te ensinou mais coisa. Pode perceber isto. Você vai se lembrar dele o resto da vida. Mas daquele professor bonzão, amigão, que deixava todo mundo passar colando. Esse você, depois que crescer, você vai falar, aquele cara era um enganador. Aquele cara parecia legal quando eu era criança. Mas agora eu vejo que ele era um estelionatário, ele era um aproveitador, querendo se fazer de bonzinho, para a gente não dar trabalho para ele e a gente também não ter muito trabalho para aprender. Faz de conta que você aprende, eu faço de conta que Isso eu aí, ensino. Isso mesmo, assim, Solange. É um terror. Perfeito. Gente, um grande abraço, nosso tempo já está dando. Antes da gente encerrar o programa, não deixe de conhecer um programa que nós gostamos muito, que se chama O Espírito da Letra. Lá nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O Espírito da Letra, esse programa é feito pelo André Luiz Ruiz e o André analisa as obras, do Espírito André Luiz. Então nós já temos analisados o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, já são 7, 8 obras lidas, comentadas e agora a última que estamos fazendo, que ele está fazendo, se chama Ação e Reação. Então todos os sábados nós estamos lançando um capítulo novo dessa obra Ação e Reação, que é uma obra muito bacana, muito bonita para a gente aprender, estudar. E essas obras do Espírito André Luiz, elas trazem bastante ensinamento. Elas são exibidas, Solange, na TV Mundo Maior, em vários horários, e também no nosso canal youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. Neste canal do Espírito da Letra no YouTube, você tem todas as obras na playlist. São 9 obras, incluindo esta que estamos fazendo, que ainda não está completa, mas nós estamos fazendo toda semana, e as outras 8 estão completas. Então, assiste lá, todo sábado. E amanhã tem nosso programa, O Sono e os Sonhos, o Espiritismo Sem Mistério. Eu e a Solange vamos estar falando deste tema, O Sono e os Sonhos, às 16 horas, na TV Mundo Maior. A gente espera você também, ok? Você sabia que os seus sonhos, você pode se programar antes de dormir para lembrar dos seus sonhos? Então assiste o programa lá que você vai ver que é muito legal e que é muito possível. Isso aí. Gente, um grande abraço. Nós nos vemos no próximo Alegria de Viver. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, até lá.